Fala rapaziada, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Bom Dia Mercado. Hoje, quarta-feira, dia 30 de outubro. Vamos falar um pouquinho sobre os jogos de ontem, dia 29, e dos jogos que eu separei para trabalhar no dia 30. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Antes disso, vou pedir para você deixar o like aí antes de esquecer, tá? Para ajudar o canal a crescer. Vai ter um link lá no final também para você aprender um pouco mais sobre trade esportivo. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Vamos lá? Então bora. Vou começar falando um pouquinho sobre a Pocal, né? Na verdade eu vou pela ordem aqui de horário, fica mais fácil. Começar falando sobre o jogo do Colônia. O Colônia veio com uma odd de 1,60, se eu não estou enganado, no live. Colônia tinha tudo para ganhar esse jogo, né? Só que a gente sabe que a Pocal ela tem um sistema de eliminação que não prevalece tanto assim os pequenos. Então os pequenos precisam ir para cima dos grandes. Tá? Então foi o que fez o Saarbrücken contra o Colônia. O Colônia tinha até uma posse da bola, mas não era um jogo assim tão favorável para o Colônia. Eu não, por nenhum momento do jogo eu cheguei a entrar back Colônia, pelo contrário, cheguei até a pensar em entrar lei, mas acabei não pegando os dois gols do Saarbrücken que aconteceu no começo do segundo tempo. Engraçado que eu queimei uma moeda no over limite do primeiro tempo, que o jogo começou a ficar aberto no finalzinho, mas acabou saindo gol só no segundo tempo. Colônia perdendo de 2-0, Colônia começou a ir para cima. Aí sim o time acordou, coloquei uma moeda lei ao Saarbrücken a 1,28, se eu não estou enganado, e coloquei uma moeda back Colônia 30, também bem pequenininha, 1% da stake só. Consegui pegar esse empate do Colônia, freebetei o back a 30 e fechei o lei ao Saarbrücken. O que aconteceu foi o seguinte, eu ainda estava tentando decidir, porque o Colônia empatou tarde, né? Estava tentando decidir para onde eu ia deixar minha moeda final, se eu ia deixar lei ou empate, mas a odd estava muito alta, se eu ia deixar back Colônia, etc, etc. Acabou que o Colônia só dava Colônia no jogo, eu falei, não, eu vou colocar essa moeda a favor do Colônia, vou reforçar um pouquinho esse meu back, estava 10, mais ou menos, e vou deixar para o Colônia virar o jogo. Acabou que o Colônia vacilou num lance feio ali, uma desatenção, e o Saarbrücken foi lá e fez 3-2. Então, pouquinho do meu lucro só foi embora, acabei colocando a moeda no lado errado. Poderia ter colocado empate, mas não acreditei aqui no Saarbrücken. Realmente achei que o Colônia tinha entrado no jogo, tinha ficado atento. Mas merecidamente foi eliminado o Colônia aqui. Por quê? Porque deu mole, né, nas bobeiras. Podia ter jogado muito melhor. Quando colocou a bola no chão, acabou empatando o jogo. Poderia ter virado, mas mérito total aqui do time menor. Freiburg e União Berlim, comentei para vocês que eu estava com um pouco enviesado de trabalhar a favor do Freiburg, mas não consegui em momento algum do jogo. Eu até deixei esse jogo de canto para assistir, tirei ele da parte principal, porque o jogo estava muito laicar. O União fez um excelente jogo de marcação. E quando o Freiburg precisou vir para cima, deu muito espaço para o União Berlim, então eu resolvi deixar esse jogo de fora. Nem gols eu trabalhei, mas poderia ter trabalhado. O Freiburg buscou um empate aqui no finalzinho do primeiro tempo, no gol de canto, e tentou buscar o empate no final do segundo tempo. Só que essa tentativa desesperada de buscar o empate fez com que o União Berlim tivesse espaço e o União acabou fazendo o 3-1. Hamburgo e Stuttgart foi um jogo bom até os... Deixa eu pegar o horário certo. Até os 16 minutos. Depois foi um jogo bosta. Tá? O jogo começou muito aberto. O Stuttgart chegando, o Hamburgo chegando. O Stuttgart fez um gol de pênalti aos 2 minutos. E o Hamburgo fez um empate de pênalti aos 16. O jogo morreu a partir daí. O Hamburgo com uma odd extremamente baixa. O Stuttgart jogando muito melhor do que o Hamburgo. Eu estava trabalhando lei ao Hamburgo aqui nesse jogo. Até comentei no meu Telegram. Não é que eu não aceitava, não fazia sentido para mim uma odd do Hamburgo próximo de 2 jogando daquele jeito. Porque o Stuttgart tinha muito mais, trazia muito mais perigo, tinha muito mais posse, não arrematava tanto no gol, mas levava muito mais perigo pro Hamburgo. Então eu trabalhei na maioria das vezes aqui no Leio Hamburgo, depois eu encerrei o jogo, não fiz essa prorrogação aqui, parece que o Hamburgo perdeu realmente e foi eliminado. Hoffenheim aqui acabou ganhando. Foi um gol que eu não peguei, mas poderia ter pego. Eu esperei um pouco mais a volta do segundo tempo para ver se ele ia manter o ritmo do primeiro. Fiquei de fora, acabei não pegando esse primeiro gol. Porém, o Hoffenheim poderia fazer facilmente tanto ter goleado esse jogo, ter feito mais 2, porque o Duisburg
eu até avisei no Telegram, estava com as linhas muito avançadas, dava muito espaço, quanto poderia ter tomado um empate pelos vacilos, né? Porque, enfim, o Duisburg estava afim, estava com vontade. O Hoffenheim, literalmente, ali depois de ter feito o segundo gol, já estava tocando bola. E aí poderia ter sido castigado. Mas acabou não saindo nenhum gol. Eu queimei uma moeda aqui no over por realmente ter visto muita oportunidade e acabou não saindo. Alavés e Madrid, lembra que eu falei que o Atlético de Madrid tem essa questão de às vezes não começar tão bem e depois fazer um gol lá atrás? Foi mais ou menos assim, o Alavés começou jogando muito bem. Eu trabalhei o primeiro tempo, leu o Atlético de Madrid, pagou muito bem também, correção muito boa. O Alavés já merecia o gol no primeiro tempo, na minha opinião. Aí no segundo tempo, aí sim o Simeone deu aquela ajustada no time, voltou melhor. O Atlético de Madrid conseguiu seu gol com o Morata, né? E depois tomou um golaço do Lucas Pérez. Merecidíssimo aqui. Eu consegui pegar tanto no over à frente, quando estava 0 a 0, peguei com uma odd de 1,14, né? Nem sempre eu costumo pegar ela a partir dos 60 minutos, dessa vez eu peguei os 70. Foi entrar, não deu nem um minuto depois gol do Morata. Foi uma entrada arriscada, mas eu também imaginava a possibilidade do Alavés tentar buscar o gol e dar o contra-ataque pro Atlético. Mas o Lucas Pérez fez um golaço. Né? Então eu peguei no over à frente e peguei no lei ao Atlético de Madrid com um pouco do lucro da correção que eu tinha trabalhado em lei a eles. Né? Como não foi assim um lucro gigantesco, eu me permiti queimar um pouco desse lucro, tanto a favor do Alavés em bolas paradas, quanto em lei Atlético de Madrid naquele momento que o Alavés estava melhor, principalmente depois que o Atlético de Madrid abriu o marcador. Beleza? Empate aqui merecidíssimo. Bayern de Munique, o que eu comentei? O Bayern sempre começa tomando um golzinho e depois vai lá e vira. Né? Não foi isso que eu falei? É assim na Bundesliga e é assim aqui. E o Bayern não estava jogando mal, só que ele não estava encaixando. O Bayern jogava bem até entrar na área, depois cagava. Né? O Bochum ele fez força aqui, o Bochum fez força para tomar essa virada. Por quê? Muito erro defensivo, muito erro de passe lá perto da área, falha na marcação e desatenção e, logicamente, o cartão vermelho. Então tinha tudo para o Bayern virar esse jogo. Logicamente que tinha pouco tempo para acontecer, mas acabou acontecendo. Na hora que pressionou, na hora que apertou. O Bochum até teve chance de empatar 2 a 2, até teve chance de fazer 2 a 1 quando estava 1 a 0, quando estava 1 a 1, desculpa, mas perdeu muita oportunidade e aí lá atrás errou demais e virada do Bayern. Eu consegui pegar essa daqui, mas esperei o áudio do Bayern lá em cima. Segundo eu peguei a 5.7, 4.9, não me lembro, acho que foi as duas. Mas não peguei a 2, não peguei a 1,50, porque eu achei que o Bayern não estava merecendo. Não adianta o Bayern tomar um gol do Bochum jogando mal e essa odd ir para 1,56 e eu querer fazer back Bayern ali. Não adianta, eu vou passar o jogo inteiro cagado. Eu esperei uma odd que valeria a pena para mim, depois eu peguei. Beleza? Schalke. Comentei para vocês que essa odd do Schalke estava ridícula, 1,90 e poucos. Isso aqui eu consegui pegar um pouco. O Schalke massacrou o Arminia, 3 a 0 e depois tirou o pé, acabou tomando 2 gols, poderia ter tomado terceiro, olha aí. Situação para alavancagem aqui que poderia ter acontecido. Mas essa odd inicial do Schalke estava muito boa. Leverkusen, mais do mesmo, né? Trouxe o Leverkusen para trabalhar. Leverkusen criou muita oportunidade, fez um salseiro todo nos contra-ataques, mas o Paderborn teve muita chance de empatar o jogo. Não empatou aqui por detalhes. Tá? Então, sigo trabalhando o Leverkusen, sigo vendo a oportunidade de trabalhar gols no Leverkusen e sigo vendo a oportunidade de trabalhar contra o Leverkusen em algumas situações. Tá? Da FA Cup aqui, da Copa da Liga Inglesa, eu não consegui fazer o Everton, então não vou comentar do Everton aqui, que acabou marcando os 2 gols no segundo tempo. Vou comentar do Leicester, que eu consegui. Tava 2 a 0 o Leicester. Eu peguei lei ao Leicester, achei o Leicester muito com sono em campo. Peguei a 0,3. Essa odd foi a 1,15, 1,13 depois do gol do Burton. O Leicester teve a oportunidade de tomar um empate aqui, ou seja, o Burton teve a oportunidade de marcar, não teve competência para isso e acabou que no finalzinho, depois dos 80 ali, eu acabei colocando uma moeda no over limit. O Leicester marcou no final, poderia ter feito até mais depois, porque aí o Burton sentiu e recuou. Foi um jogo bom de se fazer também. O City passou o carro aqui no Southampton, depois tirou o pé e aí tomou o 3-1 e depois mais ou menos foi assim. O City jogou até os 70, depois dos 70 tirou o pé. Brest e Inter, durante aquela
quantidade inteira de jogos, foi o jogo que eu deixei mais de escanteio, mas foi teoricamente tranquilo de pegar o back Inter. A Inter começou muito bem no jogo. Deixa eu voltar aqui para o dia de ontem. A Inter começou muito bem no jogo. Foi nítido, olha aqui, ó, a pressão da Inter. Segunda bola, arremate, poderia ter rematado um pouco mais. O Lautaro acabou marcando. Finalizei a posição. Depois fui começar a entrar um pouco dessa posição, leia a Inter, porque a Inter estava muito relaxada em canso. O Brescia teve algumas situações de pedido de pênalti e tudo mais, mas o gol do Brescia mesmo acabou saindo lá no finalzinho, quando a Inter já estava ganhando de 2-0, quando mais ou menos um gol contra ali, num bate-rebate. Então o Brescia fez uma partida muito abaixo, e a Inter depois que fez o 2-0, então foi, enfim, tirou o pé de vez, mas foi o suficiente aqui para assumir a liderança do campeonato. O Barcelona não consegui fazer, deixei de escanteio. Eu comentei com vocês que a odd do Barcelona estava ridícula para mim. Não trabalhei goleada, não trabalhei handicap, não trabalhei nada. Basicamente eu nem vi os gols, ainda vou procurar aqui um compacto para assistir. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do dia de hoje, que eu já gastei 11 minutos. Ô, Theo Borges, meu Deus do céu. Vamos lá. Bom, deixa eu voltar para a parte normal aqui, que fica mais fácil. Ó. Campeonato Espanhol, eu vou fazer o Sevilha fora de casa, por conta da... Não é que eu sou fã do futebol do Sevilha, tá? Mas a fase do Sevilha é muito boa. Eu quero aproveitar aqui para ver se o Sevilha vai engatar. Essa odd está muito boa do Sevilha. Pode ser interessante trabalhar talvez um Lei Valência se o jogo tiver para tal. Mas o Valência não é time bobo, tá? E vou trabalhar o Real Madrid em casa. Pô, Theo, mas o Real Madrid em casa tá com a de baixa. Não tá tão baixa assim. Antigamente você ia pegar esse Real Madrid a 1,12. Olha como é que tá aqui, ó. 1,33. Por quê? O Real Madrid não tá em boa fase. Então eu vou ficar de olho aqui para o que eu vou fazer com esse Real Madrid. Tá? O Leganés está lá na lanterna, mas se quiser complicar a vida do Real, eu vou estar lá. Série A italiana, vou comentar o porquê que eu escolhi esses jogos aqui. No Atalanta, normal, vocês sabem que eu acompanho a Atalanta sempre. Né? A Atalanta vive dando espetáculo, tanto a favor quanto contra. A Atalanta aqui disputa direta pela terceira colocação. Né? A Atalanta costuma complicar a vida dos grandes. Não que a Atalanta não seja mais um grande. Tá? Juventus e Genoa. Juventus a 1,25 em casa. Não sei se o Cristiano joga, vou dar uma olhada. Pode ser interessante aqui trabalhar esse back Juventus no primeiro tempo. Torino e Lazio. Lazio vem de uma... Eu não lembro qual foi o... lembro sim. Foi um 3-1. Ou foi um 2? Foi um 2-1 contra a Fiorentina. Exatamente. Que o Caicedo perdeu um gol no último lance do jogo praticamente. Que era para o Immobile bater. O Immobile deixou o Caicedo bater. E o Caicedo perdeu. Né? Paciência. E o Torino veio de empate com o Cagliari, um bom time do Cagliari, por sinal. Então eu vejo esse jogo aqui para gols. O Torino é um time bem destemido, vai para cima da Lazio e vai dar espaço, logicamente, para o contra-ataque da Lazio, que é bem organizado. Sampdoria e Lecce, marquei porque a Samp ela pode ser uma faca de dois gumes. Sempre que eu falo dois legumes, vem alguém no comentário corrigir. Theo, não é legumes, é gumes. Eu sei, caralho, é uma brincadeira. A Sampdoria, qual que é o problema? A Samp disputou, não vou dizer título no ano passado, mas a Samp disputou Champions no ano passado. Logicamente, a Europa League. E hoje, a Samp é a última colocada. Tem uma vitória na competição, tem 7 derrotas na competição. E vai pegar um Lecce que, fora de casa, vem bem, já complicou a vida do Milan, complicou a vida, logicamente, em casa, da Juventus, e vai pegar uma Sampdoria. O problema é o seguinte, a odd da Samp está abaixo de 2. Está 1,70. Então essa odd da Samp aqui ela corta para os dois lados. Dá para trabalhar se ele entrar muito bem a favor, porque é uma excelente odd. A gente sabe que a Sampdoria é melhor do que o Lecce, mas também dá para trabalhar uma correção contra aqui, sem nenhum problema. Tá, então eu vou ficar de olho. Sassuolo e Fiorentina, separei para gols. A Fiore vem de uma derrota em casa para Lazio. Vai para cima do Sassuolo e o Sassuolo é muito encardido no contra-ataque. Para mim aqui, ambas as equipes marcando, reviravolta, enfim, vou ficar de olho aqui nesse jogo. Não marquei a equipe da Roma. A equipe da Roma fora de casa. Não gosto muito de acompanhar, porque a Roma até ganha, mas não joga bem. Tá? Mas para quem quiser, fica à vontade, a odd da Roma tá 2. E outro jogo que eu não separei para fazer, mas quem quiser fazer, o Cagliari vem numa boa sequência com uma odd próxima a 3 contra o Bolonha, hein? Fica de olho, porque o Cagliari tá vindo muito bem. Pode ser interessante aqui
buscar esse jogo. Separei em Portugal o Porto e o Benfica, como de sempre, mas não sei se eu vou conseguir acompanhar. Tem muito jogo nesse mesmo horário. Na Copa da Liga Inglesa, o Liverpool com o Arsenal, lógico, aqui vai ser time totalmente mexido. Na minha opinião, o Arsenal tem muito mais ao que brigar por essa competição do que o Liverpool. O Liverpool está focado na Premier League. Então eu vou ficar de olho no que pode entrar aqui. Se vier com o time completo, vai ser um espetáculo. Vai ser ótimo de ver, não sei a vontade dos jogadores, né? Mas eu vou ficar de olho. E Chelsea e United, mesma coisa, né? Se tem alguma coisa para o United brigar aqui, seria uma Copa da Liga Inglesa. Mas o time do Chelsea está muito bem encaixado, muito bem treinado pelo Lampard, já tinha comentado isso. E pode ser um jogo bacana aqui para buscar um back Chelsea se eles estiverem jogando bem. Para finalizar com a Pokal de novo, separei o Nuremberg fora de casa a 1,90. Nuremberg, time agora de Série A. O Kaiserslautern está na terceira. Já vi esse time na primeira, se eu não me engano. O Leipzig fora de casa com o Wolfsburg, aqui é confronto de Bundesliga 1. O Dortmund com o Gladbach, de novo os Borussia jogando, né? Aqui é confronto de Série A também, mas tem um favoritismo maior para o Dortmund. Vamos ver se o Dortmund vai jogar com o time completo, né? São Paulo contra Frankfurt. Aqui, olha para vocês verem. Presta atenção nisso daqui. A odd do São Paulo do Frankfurt, se fosse qualquer outro time de Bundesliga 2, ia estar 1,40, 1,30. Mas é o São Paulo. São Paulo tem muito respeito lá na Alemanha. É um time muito forte em casa e pode dar trabalho para o Frankfurt. Eu acho que é uma vitória, que cabe uma vitória do Frankfurt aqui, tá? O Frankfurt é um time de reação, é um time de contra-ataque, é um time bom. Eu vou ficar de olho para back aqui. Mas se tiver muito difícil, eu vou trabalhar gols. Beleza? De resto é isso. Vocês podem escolher, na minha opinião, aqui mais alguns jogos na Pokal para trabalhar. Eu sei que tem gente que não consegue trabalhar 2 jogos ao mesmo tempo, 3 jogos ao mesmo tempo. Isso aí é questão de escolha, de treino. Eu tenho uma tela aqui em cima que eu coloco 6 streams. Não quer dizer que eu estou focando em todas. Você tem o Dinamo aqui, o Dresden, que está jogando fora de casa contra um Hertha de primeira divisão, a 1,40. Você tem o Düsseldorf, que até ano passado estava na Bundesliga 2, jogando contra um Aui, que é da Bundesliga 2, a 1,60. Talvez a odd seja baixa, vamos ver, né? Logicamente o Düsseldorf deve estar com um plantel muito melhor do que o Aui. Você tem o Bremen jogando com o Heidenheim, aqui também é um confronto que já foi de Bundesliga 1, né? O Heidenheim na temporada passada deu muito trabalho para o Bayern nessa Pokal. Fica de olho aqui nesse time, tá? Vou deixar uma dica para vocês, até vou marcar aqui, ó. Esse Heidenheim não é um time besta, é um time que não se incomoda em tomar gol, vai para cima. Acho essa odd do Bremen extremamente baixa. Para vocês terem ideia, a odd do Bayern no ano passado começou a 1,08 e o jogo terminou 5-4 para o Bayern, tá? Então, não sei quantas viradas que foram naquele jogo. E tem o Kiel aqui contra o Verl. O Kiel já é time de segunda liga e o Verl tá nem na terceira ele tá, é um time regional. É bom ficar de olho aqui também, caso vocês queiram. Valeu, pessoal. Então é isso. Não vou falar do Brasileirão Série A nesse vídeo, vou falar num segundo vídeo. Eu gravei um vídeo para o pessoal da Mel Esportes. Geralmente eu faço um vídeo por mês, um vídeo a cada 15 dias para eles, principalmente sobre o Brasileirão, né? E então eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo no primeiro comentário, só falando sobre os jogos do Brasileirão rodada 29. Se você quiser me dar uma moral com esses caras, logicamente que eu recebo um fubazinho para fazer esses vídeos. Você clica no comentário aqui no primeiro vídeo, deixa um comentário lá também, dá um like, se inscreve no canal para ajudar. Valeu, pessoal? Então é isso. Um bom dia de trabalho para vocês. Mais um dia cheio de jogos. Escolham o que vocês vão fazer. Não é bom assistir vários jogos, não tem problema. Assiste um de cada vez, escolhe o jogo que você vai fazer sem problema nenhum. Beleza? Gestão de banca sempre. Tamo junto. Até a próxima. Um abraço.